Ok, camarada, bom dia. Hoje domingo no pé do cachimbo, cara. São 7h30, hoje são 28 de junho de 2026. Daqui a 2 dias o mês fecha, tá certo? E vira julho. No dia 2 de julho nasceu o mestre, meu pai, tá certo? Em 24, na primeira metade do século XX, em Altamira. Primeira metade do século XX, que se refere a 14 e 18, que foi o período da Primeira Grande Guerra, tá certo? Na Europa. E mestre estava por ali, nascido no dia 2 de julho de 24, tá certo? E se arrastou por ali na cidade. Eu não sei se ele nasceu em Cachoeira, uma comunidade, não sei se era distrito na época. Eu acho que não, ser distrito na época era luxo, tá certo? Uma comunidade que havia no que é hoje o município de Vitória do Xingu. Eu acho que dá para aquelas bandas ali. Um dia eu peguei um carro velho que eu tinha, rapaz, essa noite eu sonhei com ele, tá certo? Andando para cima e para baixo nesse carro velho, era um carro da Ford. Como é que chamava? A marca? Não vou lembrar. Mas era um carro velho, sabe? Que eu adquiri junto com um cara, rapaz, sabe? Que apareceu lá por Altamira, tá certo? No tempo da ditadura militar, na década de 70, eu acho que no começo da década de 70, foi levado pelo SESI, ou trabalhou no SESI, eu não sei. Depois esse cara virou oficial de justiça. Ele terminou, sabe, se aproximando de mim, sabe? Ele foi para dentro de uma sala que eu alugava e ali se apresentou como sócio, tá certo? E montou uma carteira de cobrança, tá certo? E a partir dessa carteira de cobrança, fizemos aí alguns rolos e um carro entrou, sabe? Um devedor, não sei de quem aí, sabe? Pagou uma dívida com um carro velho, um Corcel 1, rapaz, sabe? Um Corcel 1. Tá certo? E depois esse Corcel 1 ficou comigo na partilha, sabe?
eu terminei adquirindo um Corcel 2 e esse Corcel 1 entrou, sabe, no rolo, tá certo? Praticamente entrou de graça, mas ele funcionava, rapaz, ele tinha motor, sabe? E me levou muitas vezes à Universidade Federal do Pará, ao campus de Altamira, tá certo? Um carro todo fodido, rapaz, sem forros por dentro, sabe? Não sei por onde estava esse carro. O sistema elétrico dele não funcionava. Uma vez eu fui para um evento nele, num clube, no melhor clube que havia em Altamira na época, certo? E era pela parte da tarde e a noite caiu, tá certo? E eu estava ali pela universidade, eu acho, representando a universidade, eu não sei. Sei que eu fiz ali uma intervenção e voltei para casa com um professor, sabe? Um gaúcho, um negão, tá certo? E no meio do caminho, era depois de 18 horas, sabe, havia uma blitz da PM, sabe, na estrada, tá certo? Eles me pararam, tá certo, e perguntaram, e aí, doutor, cadê a luz? Eles me identificaram, tá certo? Eu não estava de paletó, mas eles me conheciam, sabiam que eu era advogado, tá certo? E me deixaram passar, rapaz, eles poderiam ter recolhido o carro, sabe, carro todo fodido. E com esse carro um dia, rapaz, eu coloquei mestre dentro, sabe, e convidei ele pra gente ir lá em Cachoeira, o local, sabe, onde ele nasceu, tá certo? Mas eu desisti, rapaz, porque achei que o carro velho ia quebrar no meio do caminho, olha, porra. Eu teria que rodar uns 40 quilômetros, sabe, na estrada principal, e era estrada de chão, eu acho. Não, eu acho que já era asfalto. Mas de qualquer maneira eu achei que o carro não ia aguentar, tá certo? Rapaz, assim, rapaz, esse meu cinismo, ele me maltrata, rapaz, sabe? Puta que pariu. Tem uma matéria aqui que eu já fiz aqui uma escolha de temas aí, tá certo? E eu acho que eu vou logo para lá. Veja que eu estou falando do aniversário de México, que será dia 2 de julho, daqui a 4 dias, tá certo? Mas já fica registrado aqui, tá certo? O nascimento de meu pai, o cara, sabe, que contribuiu para minha existência, para minha vinda à superfície planetária. Não fosse ele, rapaz, não teria um zigoto, rapaz. Um zigoto humano, sabe, com a minha mãe, tá certo? Não teria, tá certo? Uma vez eu exposei uma tese, sabe, de que no passado os humanos, sabe, tinham os dois sexos. Tem uma palavra para traduzir isso aí, tá certo? E tinha os dois sexos no mesmo corpo, tá certo? Agora eu não sei como é que era isso aí. Tem uns sapos aí, uns batraques aí, tá certo? Ou havia dinossauros aí, tá certo? Que atuavam nessa área aí, sabe? Com dois sexos embutidos, rapaz, não sei como é que é isso, tá certo? Mas nós, de certa forma, seja o ser humano feminino, seja o ser humano masculino, tá certo? O aparelho genital indica a presença, sabe, de dois sexos, um que é proeminente, certo, pela prática, pelo uso, e outro que se recolheu, rapaz, porque deixou de ser usado, rapaz, não sei como é que foi isso aí. Hermafrodita. A palavra que eu queria lembrar é hermafrodita, tá certo? E me parece, não sei, teria que ver aí na ciência, na biologia, tá certo? Se houve esse momento, sabe, em que os humanos, sabe, ou os primatas aí, sabe, foram hermafroditas, tá certo? Desenvolveram os dois sexos. Agora eu não sei como é que aí os dois eram utilizados, tá certo, ao mesmo tempo, tá certo? Eu não sei, olha. Mas o mestre contribuiu, rapaz, sabe, com o sexo dele, rapaz, sabe? E me produziu, rapaz, sabe, a mim e mais 6 irmãos, sendo um irmão e mais 5 irmãs, tá certo? O irmão levou farelos já, tá certo? E foi esse cara, sabe, esse meu irmão que levou a família pro mundo, de certa forma, rapaz, senão a gente teria ficado naquele universo ali de Altamira, sabe? Eu não sei como é que é isso, rapaz, sabe? Porra, bicho. Mas eu falava que ele nasceu em 24, 1924, e 24 estava distante 6 anos do final da Segunda Grande Guerra, da Primeira Grande Guerra Mundial, tá certo? Foi quando os Estados Unidos meteram ali o pescoço para fora, tá certo? Mas não com muita vontade. Mas os Estados Unidos participaram da Primeira Grande Guerra Mundial, tá certo? Não só fornecendo armas, sabe, como também corpos, tá certo? Botas para pisar em terrenos, sabe? Rapaz, eu só sei dizer que é foda, sabe? Porra, bicho. Então, assim, nem coloquei a Guma, vou colocar aqui a Guma, sabe, só para considerar, tá certo? Porra, tá aqui ela, olha. Fala, Guma, tudo bem?
Eu vou bem ali, tá certo? Bom dia pra ti, tá certo? São agora 7h38. Eu vou bem ali, rapaz. Deixa eu ver aqui. Deixa eu começar por onde? Eu não sei, eu marquei algumas coisas aqui, mas deixa eu começar por aqui. O vídeo de Michele contra Flávio Bolsonaro, se voltou contra ela. Aí tem aqui uma foto, sabe, onde está o Flávio. Eu não sei o que é que o Flávio está fazendo aqui, eu não sei se essa foto é atualizada. Eu estou percebendo ali, rapaz, um general, tá certo? Tem um general bem aqui que está em cano, filho da puta, tá certo? Então essa foto é antiga, tá certo? Eu não sei de quando é. Aqui está a Heloísa, a mulher de Flávio, com uma roupinha, uma blusinha de seda, tá certo? Com os seios aí, sabe, marcando presença. Eu não sei se esse cara aqui atrás é o Eduardo. Isso aqui é o Sóstenes, com certeza. E aqui tá o Lira, rapaz, sabe? Porra, só gente de direita. Então veja que eu quero ir aqui, sabe, pegar um vídeo bem aqui. Deixa eu me ver se é esse. Não é vídeo. Deixa eu me ver aqui. Que fala, sabe, de analfabeto, rapaz. Eu odeio analfabeto, rapaz, sabe? Não polarizados, 2 pontos. Eu tô no O Globo. Não polarizados, 2 pontos. Eleitores que rejeitam Lula e Flávio somam 27%. São voláteis e se guiam por pautas concretas. Eu mando esses caras tomarem no cu, rapaz, sabe? Vão se fuder, rapaz, sabe? Esses caras, rapaz, eles não têm essa liberdade, rapaz, eles não têm, rapaz, a liberdade do ser, nós somos condenados a viver, quem falou isso foi o porra do Sartre, nós somos condenados a viver em liberdade, tá certo? Mas depende, a liberdade que ele diz é uma liberdade responsabilizada, tá certo? Responsabilizadora ou qualquer coisa assim, tá certo? A responsabilidade não é o que o pessoal pensa, sabe, aí de fazer o que dá na veneta, tá certo? Não é isso, não. A responsabilidade é aquela coisa que vem de dentro, como diz o Schopenhauer, rapaz, sabe? É uma força medonha, cega e violenta que vem de dentro, sabe? E que impõe, sabe? Se impõe, ela é determinante, é determinadora, tá certo? Vem e acabou, tá certo? E... Não, veja que ele não está falando, ele está falando de vontade, tá certo? Vontade. Mas veja que veja no caso aqui a vontade do Schopen, ela é, sabe, essa coisa que vem de dentro, cega e violenta, tá certo? E não dá possibilidade de intervenção, podendo dar, eu acho que pode, rapaz, sabe? Ele, por exemplo, ele cita que a fome é uma das caras que a vontade tem, tá certo? Mas veja que a fome, tá certo? Mas a fome eu posso, sabe, aguentá-la por um certo tempo, rapaz, sabe? Tem pessoas que são privadas de alimento por muito tempo, tá certo? E vão aguentando, o corpo vai aguentando, tá certo? E eu penso que dá para dominar, então eu diria que a vontade, sabe, ela é governável, tá certo? Ela é governável, tá certo? E a liberdade seria justamente essa disposição de governar. É por aí que eu vejo. Agora veja, na superfície planetária, rapaz, sabe? O corpo, ele não pode ser, sabe, egoísta, sabe? Ele não pode ser individualista, tá certo? Não pode ser, rapaz. Não há essa liberdade para o corpo, tá certo? De ser individualista. E esses putos aqui, esses tais de não polarizados, vão tomar no cu, rapaz. Não é assim, não vai, bicho, olha, não vai. Eleitores que rejeitam Lula e Flávio. Que porra de rejeitar Lula, rapaz? O Lula é o processo civilizatório, rapaz, é o que nós temos. Flávio é a perdição, tá certo? Flávio é o caminho torto, é o caminho errado, tá certo? Não tem liberdade para escolher Flávio, rapaz. Não tem essa porra, como não tinha liberdade para escolher o pai dele, sabe? Como não tinha liberdade para escolher Fernando Henrique, sabe? Como não tem liberdade para escolher liberais, para escolher Trump, para escolher Obama, sabe? Não tem, bicho, não tem essa liberdade. A liberdade do homem é a liberdade cósmica, sabe? A liberdade é universal do universo, tá certo? Nós somos condenados a viver a liberdade do universo, a liberdade cósmica, tá certo? Não sei se eu melhoro aí o entendimento do Sartre, tá certo? Mas não tem essa coisa de opção por Flávio, rapaz, não tem. A opção por Flávio é interesseira, é egoísta, é filho da puta, tá certo? É ignorante, é falta de conhecimento, sabe? É falta de pensamento, é falta de peso, é falta de valor, tá certo? É falta de capacidade de avaliar as circunstâncias, tá certo? E escolher o que deve ser, tá certo? Que é o caminho que o Lula transita, rapaz, sabe?
aí com os limites dele, tá certo? O Lula social-liberal, quem foi que falou que o PT é social-liberal? Foi o Jones Manuel, tá certo? Eu não tive coragem de assistir o Jones Manuel ali pro Breno Altman, sabe? Numa entrevista que ele deu pro Breno, tá certo? Mas o Jones é um comunista, marxista-leninista, que nem o Edmilson Rodrigues. Ex-prefeito de Belém, é uma liderança do campo de esquerda, sabe? Quando eu estava no interior, em Altamira, a minha dificuldade que eu imaginava era como é que eu ia, sabe, dialogar com esse pessoal intelectual, rapaz, tipo o Edmilson e o pessoal que estava no entorno dele. Tinha um cara chamado Canetão, rapaz, sabe? Não vou lembrar o nome dele. Como era o nome dele, o Canetão, hein? Não era. Não, Edmilson era. Edmilson Rodrigues era o grande quadro, tá certo? O Edmilson Rodrigues vem de uma família de proletários, o pai dele foi motorista de bonde, certo? Como é que o pessoal chama, hein? Tem um nome aí, tá certo? E ele andou, quando prefeito, resgatando, sabe, a máquina que o pai dele andava, sabe, um bonde aí, sabe, um bonde elétrico. Rapaz, como é que chamava, hein? Ah, não vou lembrar. Mas o Edmilson foi assim, ele conseguiu aí, sabe, aí classe média baixa, sabe, e indo para a esquerda, aí, sabe, que eu ia dizer assim, fazendo movimentos para um lado para o outro, tá certo? E não sei por que ele encaminhou na direção do marxismo, tá certo, do leninismo, eu não sei dizer, tá certo, em que momento foi que ele guinou para esse lado aí. A mesma forma, digo de mim, tá certo, como foi que eu caí para a esquerda, tá certo, não sei, eu não sei dizer. Tá certo? Não tive orientação para isso, sabe? Saído de Altamira, sabe? Vim para Belém, tá certo? Aqui em Belém fui para o seminário, tá certo? Saí do seminário já aos 20 anos, sabe? E aí, sabe, sem orientação, tá certo? Fiz universidade no Amazonas, sabe? Muito distante, do Brasil. Os efeitos aí a tal polarização que fala aqui, tá certo? Entre ideologias, sabe, era muito tênue, e os meios por onde eu andava, pelo menos a universidade não me proporcionou isso. Eu conheci o Galvão, que era um professor de psicologia, certo? E ele andou me convidando assim para umas conversas particulares, me convidou para ir à casa dele, mas não foi para me comer não, porra, certo? E nem para ter romance, sabe, comigo, para ter química, não foi isso, tá certo? Ele me convidou para a gente poder conversar sobre questões ideológicas, sobre polarização, tá certo? Ele era professor de psicologia, tá certo? Mas foi assim um papo curto, não sei, eu acho que eu não estava preparado para ter essa conversa com ele, tá certo? Mas ele era um cara, aparentemente, era um cara que puxava para a esquerda, tá certo? E não sei de que autores ele me falou, não sei se foi ele que me falou do Frankel, não sei, não lembro, não. Não sei de quem, sabe, qual foi a contribuição que o Galvão me deu, sabe? Mas assim, veja que houve esse papo, tá certo? Fora isso, o que mais rolou? Não rolou, rapaz. Eu estou falando quando eu fazia letras ali no ICHL, ali em Manaus, certo? Ali na Ramos Ferreira. Como é que chamava aquela rua, aquela travessa lá? Não vou lembrar agora. Não vou lembrar, mas aí, sabe, eu fazia o curso de letras pela parte da tarde, mas eu fazia algumas disciplinas de manhã, por exemplo, eu estudei alemão, 7 horas da manhã, de 7 às 8, rapaz, eu acho que foi o horário que a Mariana, uma alemã, rapaz, sabe, uma germânica, sabe, grandona, sabe, gostosona, sabe, porra, bicho, e ela chegava lá com o cabelo molhado ainda, sabe, o cabelo curto, curtinho, louro assim, sabe, curtinho, sabe, grandona, eu acho que ela tinha mais de 1,75 m, sabe. E não tinha aluno, rapaz, só tinha eu e um outro cara, o Eduardo, tá certo? O Eduardo tinha uma moto, uma CB 450, e o Eduardo era vesgo, sabe? Porra, bicho, olha, eu aqui colocando dificuldade, sabe, aí com preconceito com o cara. E ele era crooner, ele cantava, ele tocava numa banda, tá certo? E um dia ele me levou, eu quis me aproximar da mesma banda, tá certo? E quis me entrosar com a banda, mas eu não tinha condições, eu não tinha preparo, sabe, de fazer, sabe, essa relação com um grupo musical em Manaus, tá certo? Na época, certo? E ele cantava em inglês e não sei mais o que e tal, entendeu? E eu só sei que a Mariana tinha 2 alunos, certo, de alemão, tá certo? Eu era Eduardo e eu. O Eduardo eu mantinha a frequência, eu acho que eu ia mais por causa da Mariana, tá certo? Eu gostava de ver ali, sabe? A lindona, tá certo? Porra, olha. Era solteiro, cara, sabe? Não tinha nada, não tinha compromisso com ninguém, caralho, porra. E a Mariana, ao contrário, ela talvez tivesse filhos, já tivesse família. O marido dela
era pesquisador num instituto de pesquisa do Amazonas lá, acho que era um instituto nacional, eu não lembro o nome agora. Devia ser alemão também, o marido dela, tá certo? E quem tem mulher, rapaz, sabe, corre risco de virar chifrudo, nem que seja, sabe, platonicamente, tá certo? Tem uns caras doidos que querem comer a mulher dos outros, rapaz, ver se pode. E eu queria, sabe, comer a Mariana, mulher lindona, tá certo? Mas esse comer que eu falo era comer platônico, sabe? Aí eu comia todo dia, tá certo? Ali, sabe, olhando para ela, tá certo? E ela, sabe, se esforçando para me ensinar alemão, ver se pode uma porra dessa. Rapaz, olha, e veja então que eu estou falando que eu não tive oportunidade, então, sabe, de fazer a cultura marxista, tá certo? O Edmilson, não sei como é que ele fez, tá certo? Ele estava mais prático no mundo, não teve essa interferência que eu tive, sabe, de ter sido aluno de seminário, tá certo? E eu perdi 8 anos dentro do seminário. A minha adolescência toda foi consumida. A adolescência, que é o período de relações sociais, de relação escolar, sabe, de relação heterossexual, tá certo? E eu não tive essa oportunidade. Eu fui para dentro de um colégio onde eu pratiquei ali, sabe, relacionamento homossexual. O colégio era seminário, tá certo? Era seminário de padre, tá certo? Seminário de estudantes do sexo masculino, tá certo? Pelo menos em teoria, tá certo? Porque tinha um bocado de viados lá no seminário, tá certo? Um bocado de gays, tá certo? Tinha, bicho. Tem aí um material, uma reportagem aí sobre uma marcha LGBT que houve em Budapeste, sabe? E celebrando a diversidade, no caso aí a diversidade de gênero, certo? Depois que o Obama, sabe? O Obama passou, rapaz, a vida dele toda ali, rapaz, castigando ali os húngaros, sabe? A Hungria foi um país, uma civilização, podemos dizer, como o pessoal diz, sabe? O pessoal, quando fala no Irã, diz que o Irã é uma civilização. Eu acho que a Hungria também foi, rapaz, foi um país, sabe? Uma nação aí, sabe? Que andou aí saracoteando no termo de imperialismo, tá certo? A Hungria que está perto ali da Romênia, rapaz, a Romênia que é a terra ali, sabe, do Drácula, rapaz, sabe, do Conde Drácula, rapaz, olha. E depois que o Orbán, Viktor Orbán, sabe, teve a bunda chutada, rapaz, depois de, sabe, de oprimir o povo dele ali, rapaz, sabe, numa cartiçagem do caralho, sabe, ali, sabe, num conservadorismo, sabe, escroto, tá certo? E é dessa forma que eu vejo aqui, sabe, essa porra de não polarizados, são um bando de escrotos aí, rapaz, sabe? Pra mim são escrotos, sabe, esses não polarizados aí, esses eleitores que rejeitam Lula, tá certo? Vão se fuder, rapaz. Volátil é um caralho. Red Pill é um caralho, pô. Vão se fuder. Eu não acredito nessa raça, tá certo? Eu não acredito e digo, sabe, que esses putos são uns putos aí, sabe, perdidos, sabe? Perdidos no universo, sabe? Não tem condições, sabe? O seminário pode não ter me colocado ideologia na cabeça, me colocou a religião, me fez assistir missa todo dia durante 8 anos, basicamente, tá certo? E, de certa forma, as escrituras ali hebraicas entraram na minha cabeça, querendo ou não, tanto o Velho Testamento como o Novo, tá certo? E não sei, sabe, como é que eu, sabe, suportei isso, mas a minha cultura, a base da minha cultura está aí na religião católica, sabe? Aí, sabe, nos textos hebraicos, não tem para onde correr. E a cultura laica, sabe, isso aí que se pratica na escola de um modo geral, e eu quero entender que o Edmilson Rodrigues praticou a cultura laica, assim, sabe, aí, por excelência, tá certo? A oportunidade que eu não tive. E o Edmilson Rodrigues se intitula um marxista, um comunista marxista-leninista, porque talvez tenha, assim, tem o comunista não leninista, por exemplo, os seguidores de Mao, tá certo? Ou os seguidores de Trotsky, tá certo? Das escolas aí diferentes, que têm pontos de vista aí, sabe, de conflito, tá certo? Mas eu só sei que essa notícia me faz ficar puto aqui. Recortes inéditos da pesquisa Genial Quest mostram que essa parcela
ou seja, essa parcela de eleitores não polarizados, vão se fuder, tem maior incidência entre os mais pobres e aqueles que se consideram independentes. Veja aqui, tem duas categorias, os mais pobres. Os mais pobres, rapaz, olha, outro dia eu saí para pegar um ônibus para ir ali, sabe? Tem 2 domingos aí, hoje é domingo a propósito, certo? E tem 2 domingos atrás eu saí, sabe, ia para um compromisso, estava programado para ir numa direção e fui solicitado aí noutra, até certo, e fui resolver um problema de um celular perdido, rapaz, sabe? Aí, rapaz, o que aconteceu? Eu fui sair para pegar um ônibus que me levava naquela direção. E quando eu cheguei na parada, rapaz, tinha um cidadão numa banca dessas que vende aqui em Belém, sabe? Lanches de manhã cedo, café com pão, sabe? Tapioca, aquela coisa toda. Só que a senhora que faz, sabe? Ela chegou depois, tá certo? E tinha lá um cidadão, sabe? Um cidadão mal vestido, um cidadão de corpo maltratado, um cidadão com os dentes estragados, sabe? Um cidadão de cor, sabe, um cidadão de tonalidade, sabe, não retinta, tá certo? Mas era um cidadão de cor, dava para ver, deve ser um caboclo paraense que nem eu sou, sabe, só que a minha tonalidade é mais clara um pouco, tá certo? Rapaz, aí eu puxei assunto, aquela coisa toda, e num certo momento, sabe, ele... sabe, disse que o Lula era ladrão, tá certo? Falou que o Lula era ladrão. Eu digo, rapaz, para com isso. Eu falei, ladrão por quê? Aí eu comecei. E veja que ontem a mesma coisa aconteceu. Eu fui sair para comprar açaí, tá certo? Eu vi que o amassador estava sozinho. Aí eu fui lá, rapaz, comprar 2 litros de açaí grosso, tá certo? Só que eu pago médio, tá certo? Eu consegui corromper o cara, tá certo? E ele, por consideração, me vende açaí grosso pelo preço de médio, tá certo? E ontem ele veio me sapecou na hora que eu já ia saindo, sabe, falando de política, e ele achou por bem me provocar, acho que ele fez de propósito, sabe, falando de pessoas que não iam presas, de pessoas que têm dinheiro e não são presas. Na verdade, ele estava falando do incidente que houve aqui, sabe, há 2 domingos, eu acho, também, ou um domingo atrás, quando um doido aí, sabe, que tinha uma mulher que foi casada com outro, tá certo? E esse outro tinha uma filha com essa mulher e o cara morria de ciúme. Só que esse cara era do interior, devia ser um cara com dinheiro, porque o carro que ele usou, sabe, para provocar um acidente, tá certo? E para mim aquilo ali foi um assassinato. Ele imprensou, rapaz, sabe, um motociclista num poste do outro lado da rua. Ele estava numa mão, tá certo? E quando ele viu que o cara vinha, tá certo? Ele acelerou, cortou a rua, sabe? E prensou o cara num poste. Isso para mim é assassinato, rapaz. Só que o cara tava me falando, sabe? Que esse cara, eu digo, porra, o prejuízo dele foi foda, cara. O cara estragou uma picape Chevrolet, tá certo? Uma S10 ou sei lá o que, entendeu? Um carrão, sabe? Um carro que está acima deve estar uns 150 mil reais à vista, tá certo? Porra. E eu falando isso e puxando, tá certo? Esse porra, não, mas ele é endinheirado, ele é dono, sabe? Ele veio aqui um fulano, um tal de Valdir, sabe? Que aluga máquinas com ele, não sei mais o que. Eu digo que máquina de açaí, não, máquinas aí, sabe? De pavimentação de rua, essas máquinas pesadas, não sei mais o que, tá certo? E ele apontava assim, olhava para fora e dava a entender que esse cara era do interior, aqui ao redor de Belém, tá certo? E que era um cara endinheirado, tá certo? E depois ele disse, sabe, que esse cara era acostumado a matar, que já matou 5, tá certo? E como ele tinha dinheiro, rapaz, sabe, tem dinheiro, ele não ficou preso. Foi preso em flagrante, mas ali a audiência de custódia, com certeza, não enquadrou ele numa preventiva, tá certo? Não enquadrou. O cara que morreu deve ser um fudido, tá certo? Não houve pressão social em cima, ou o juiz e a juíza de plantão ali na audiência de custódia, tá certo? Não houve, quem sabe o Ministério Público deu moleza, tá certo? E não pediu a preventiva do cara, tá certo? E o cara, sabe, se livrou solto, rapaz, sabe? Aí aí na hora que eu vou saindo, rapaz, aí o papo tava aí, disse assim, pois é, rapaz, no Brasil, qualquer coisa assim, quem tem dinheiro não vai preso, não vê o Lula. Aí nessa hora eu já ia saindo uns 5 passos fora ali, sabe, do espaço dele, tá certo? Aí eu quis voltar, eu digo, ei, rapaz, o que tu falaste? Mas eu não tive coragem de encrencar com ele, rapaz. Afinal de contas, ele me vende açaí grosso pelo preço de médio, olha. Por um preço que eu pagaria, por exemplo, por 1 litro de açaí, que hoje está R$14, sabe, o médio, eu pagaria 18 talvez, tá certo, R$4 a mais, ele me vende por 14, tá certo. Mas eu fiquei com aquela coisa entalada, rapaz, sabe, mas eu não quis, sabe, criar confusão com ele, tá certo. Eu digo, rapaz, eu poderia ter perguntado, o que tu tá te falando? O que foi que o Lula roubou, rapaz? Lula roubou o quê de quem? Tá certo? Tu és doida?
E, rapaz, e daria um pé de pica danado, um salseiro, como diria a mestra, tá certo? Rapaz, é o seguinte, olha, eu tô com 29 minutos de vídeo, tá certo? E eu vou pensar agora aqui um título para esse vídeo, rapaz, como é que eu chamo? Salseiro? Pé de pica? Ontem eu falava, rapaz, sabe, outro dia eu fiz um vídeo e chamei-a de Panema, tá certo? Para lembrar mestre, sabe, que vai fazer aniversário agora, dia 2 de julho, que ele não passava, sabe, ele caçador em Altamira, pescador, tá certo? Ele não passava, rapaz, debaixo de corda de roupa, sabe, de estender roupa, sabe, não tivesse calcinha de mulher para ele não ficar Panema. E ontem eu assisti um vídeo sobre aquela banda, como é que chama aquela banda? Porra, não vem o nome da banda agora, então eu vou deixar para depois, tá certo? Aquela banda do Gilmour e do Water, como é o nome da banda aí? Porra, não vem. Mas assim, o fato foi que essa banda produziu um disco, tá certo? E o tema do disco, eu acho que os caras não tinham o que fazer, tá certo? O tema do disco era a história de um sujeito, sabe, que roubava calcinhas. Sabe, invadia os quintais, sabe, dos outros aí, tá certo? Roubava calcinha, o que é o pior, usava. Aí, mestre, porra, aí quebra toda a teoria da panemice, certo? Da panemagem, da panema não sei o que, tá certo? Rapaz, eu fico por aqui, rapaz, digo que o meu nome é Ernesto, rapaz, caboclo falador neste domingo, rapaz, olha, amanhã tem jogo do Brasil, tá certo? São 7h59, vou pra cozinha fazer um café, rapaz, comer um pão com queijo, rapaz, que eu não sou besta, tá certo? Mas vou dizendo, rapaz, que eu não sou polarizado. Sim, eu sou polarizado, tá certo? Eu sou polarizado pela esquerda, no campo da esquerda. E sou eleitor de Lula, rapaz, e o resto que se fodam, tá certo? Rapaz, olha, eu fiquei injuriado. Eu marquei um bocado de coisa aqui, sabe, pra poder aqui, sabe, avançar, tá certo? Eu não sei se eu me chamo de volátil. Não, volátil eu não sou. Diz que o Lula é volátil não é, rapaz. O Lula não é. Sim, pô, o Lula até pode ser volátil, mas eu não sou volátil, tá certo? Fico por aqui, rapaz, e digo que meu nome é Ernesto, caboclo falador, já falei isso, tá certo? E quem fala muito dá bom dia a cavalo, bom dia.